China. A China é uma terra onde a escala da paisagem desafia a imaginação e redefine a relação entre o ser humano e o planeta. De planaltos elevados a cânions profundos, de desertos silenciosos a montanhas envoltas em nuvens eternas, cada região guarda uma identidade natural única. Esta jornada não percorre cidades famosas, mas espaços onde a natureza preserva seu poder original e sua beleza intacta. Acompanhe-nos para descobrir alguns dos lugares mais impressionantes e menos compreendidos da China, onde a paisagem fala em silêncio e com força. No oeste de Sichuan, Yadin se apresenta como um santuário natural onde a montanha define cada horizonte visível. A área protege um ecossistema alpino intacto, dominado por picos sagrados, pradarias elevadas e lagos cristalinos. Três montanhas principais se erguem sobre a paisagem, veneradas há séculos pelas comunidades tibetanas locais. Esses picos se formaram por intensos processos tectônicos e erosivos que continuam moldando o terreno. Geleiras e degelos alimentam lagos de tons turquesa que refletem o céu com clareza surreal. As mudanças de luz transformam a paisagem ao longo do dia, alterando cores, sombras e percepções espaciais. O ar frio e rarefeito amplifica os sons naturais, criando uma atmosfera de profunda quietude. Trilhas estreitas permitem atravessar pradarias abertas onde iaques pastam livremente entre flores alpinas. A arquitetura humana é mínima, projetada para não romper o equilíbrio visual nem ecológico do ambiente. Caminhar por Yadin significa atravessar um espaço onde natureza e espiritualidade se sobrepõem constantemente. O esforço físico se combina com uma sensação de clareza mental rara em ambientes urbanos. Cada vale parece isolado do tempo moderno, preservando ritmos naturais quase inalterados. Yadin não se apresenta como um espetáculo imediato, mas como uma experiência que se revela lentamente. É um lugar onde a montanha não impõe medo, mas uma calma poderosa e duradoura. No coração da Ásia, os Himalaias emergem como uma muralha colossal que separa culturas, climas e escalas humanas. Esta cordilheira se estende por milhares de quilômetros, atravessando vários países e elevando-se às maiores altitudes do planeta.
Suas montanhas nasceram do choque lento, porém implacável, entre placas tectônicas continentais ao longo de milhões de anos. Esse movimento ainda continua, elevando imperceptivelmente os picos enquanto a Terra permanece em constante transformação. No Tibete, as montanhas se combinam com planaltos extremos, onde o ar é rarefeito e o silêncio domina. Geleiras antigas alimentam rios essenciais para milhões de pessoas em todo o sul e sudeste da Ásia. A paisagem alterna picos nevados, vales profundos e extensões abertas onde a escala humana parece desaparecer. O vento de grande altitude percorre as cristas com força constante, esculpindo a neve e a rocha exposta. Para muitas culturas, essas montanhas não são apenas geografia, mas entidades sagradas carregadas de significado espiritual. Mosteiros e caminhos ancestrais se agarram a encostas impossíveis, demonstrando adaptação humana em condições extremas. Caminhar aqui exige lentidão, respeito e consciência do próprio corpo diante da altitude e do clima. Cada passo lembra que a sobrevivência depende do equilíbrio entre o esforço humano e os limites naturais. A imensidão visual gera uma sensação de pequenez difícil de experimentar em outros lugares do mundo. Os Himalaias não oferecem conforto, mas um confronto direto com a escala real do planeta. Aqui, a montanha não é conquistada, ela é contemplada como uma força viva que precede e supera o ser humano. Ao longo de montanhas e colinas do norte da China, a Grande Muralha se estende como uma linha contínua sobre o terreno. Não é uma estrutura única, mas um sistema defensivo construído e reconstruído ao longo de séculos. A muralha segue a topografia natural, adaptando-se a cristas, vales e passagens estratégicas. Foi erguida com pedra, tijolo e terra compactada, conforme os recursos locais disponíveis. Seu traçado responde tanto a necessidades militares quanto a limites geográficos naturais. Vista do alto, a muralha parece uma extensão artificial da montanha. Torres de vigilância marcam intervalos regulares, controlando antigos corredores de circulação. O esforço humano necessário para sua construção foi imenso e prolongado no tempo. Milhares de trabalhadores participaram sob condições climáticas severas e terrenos difíceis. Mais que uma barreira física, a muralha funcionou como um sistema de controle e comunicação.
Hoje atravessa paisagens abertas onde o silêncio contrasta com sua história militar. Caminhar sobre ela permite observar como a arquitetura dialoga com a geografia. A estrutura não domina o ambiente, mas se ajusta a ele com precisão. Cada trecho reflete uma etapa distinta do desenvolvimento histórico chinês. A Grande Muralha não simboliza isolamento, mas a relação constante entre território, defesa e civilização. Centro-sul da China, Wulingyuan surge como uma floresta vertical de pedra suspensa sobre vales profundos. Milhares de pilares de arenito se erguem abruptamente, separados por gargantas cobertas de vegetação densa. Essas formações se originaram pela erosão prolongada de antigos maciços rochosos. A umidade constante favorece florestas subtropicais que envolvem a rocha com tons verdes intensos. A neblina sobe dos vales, ocultando e revelando as colunas de pedra de forma imprevisível. A paisagem muda continuamente conforme a luz, o clima e a altura do observador. Cachoeiras e riachos percorrem as paredes rochosas, conectando níveis superiores a bacias ocultas. O som da água rompe o silêncio entre as formações verticais. Trilhas e passarelas permitem o deslocamento sem alterar a estrutura natural dominante. De certos mirantes, o terreno parece um mar de torres de pedra emergindo do vazio. A escala vertical altera a percepção normal do espaço e da distância. A presença humana se torna pequena diante da complexidade natural do ambiente. Wulingyuan não se compreende em um único olhar, mas por meio de percursos sucessivos. Cada deslocamento revela novos alinhamentos e profundidades visuais. Aqui, a natureza cria um cenário que parece imaginado, mas existe com precisão geológica real. O curso médio do Rio Amarelo rupou e rompe como uma explosão de água comprimida entre paredes de rocha. Aqui o rio se estreita bruscamente, forçando um volume imenso a atravessar uma garganta surpreendentemente estreita. A diferença de largura transforma o fluxo contínuo em uma queda violenta e ensurdecedora.
A água carregada de sedimentos amarelos golpeia a rocha com uma força aparentemente inesgotável. Esse fenômeno se originou pela erosão prolongada do leito rochoso do Rio Amarelo. As camadas de pedra revelam a história fluvial de uma das bacias mais antigas da China. Durante a estação chuvosa, o volume aumenta e a cachoeira se torna ainda mais poderosa. A névoa gerada pelo impacto cobre o entorno, reduzindo a visibilidade e amplificando o som. O estrondo constante domina a paisagem, anulando quase qualquer outro estímulo sensorial. Mirantes construídos à distância permitem observar o fenômeno sem interferir em sua dinâmica natural. Historicamente, este local simboliza a energia indomável do Rio-Mãe da China. A presença humana parece frágil diante da magnitude da água em movimento. Aqui não existe contemplação silenciosa, mas um confronto direto com a força hidráulica. O Kou não desliza com elegância, impõe-se com potência e ruído. Esta cachoeira demonstra que até um rio pode se comportar como uma força eruptiva da natureza. Na fronteira natural entre China e Vietnã, Ban Geoc se desdobra como uma cachoeira ampla e compartilhada. O rio flui suavemente antes de se dividir em múltiplas quedas escalonadas sobre rocha calcária. A formação do terreno permitiu que a água se distribuísse em terraços naturais. Cada nível cria cortinas de água branca em contraste com a vegetação verde ao redor. A paisagem permanece aberta, sem paredes verticais que confinam o fluxo. A erosão fluvial moldou piscinas rasas ao pé da cachoeira. Durante a estação chuvosa, o volume aumenta e o sistema se expande lateralmente. A névoa leve suaviza os contornos, criando uma atmosfera tranquila e luminosa. O som da água é contínuo, mas carece de violência extrema. Pequenos barcos permitem aproximação lenta sem interromper o equilíbrio natural. As aldeias próximas dependem do rio para a agricultura e atividades diárias. A fronteira política se dissolve diante de uma paisagem compartilhada por ambos os países. Ban Geoc não impressiona pela altura, mas pela amplitude e harmonia visual. O movimento constante da água transmite uma sensação de continuidade serena.
Esta cachoeira demonstra que a força da natureza também pode se expressar em equilíbrio. Norte de Shanxi, o Jingbian Wave Valley se revela como um oceano petrificado de arenito vermelho ondulante. A paisagem é composta por camadas de rocha formadas a partir de antigos sedimentos fluviais e lacustres. Milhões de anos de erosão esculpiram curvas suaves que lembram ondas congeladas em pleno movimento. A textura estriada do terreno revela a direção histórica do vento e da água. Os tons avermelhados e alaranjados mudam conforme a luz, intensificando a sensação de profundidade. O vale se abre entre gargantas e colinas baixas, sem paredes abruptas que limitem a vista. A ausência de vegetação densa expõe a geometria natural da rocha. O silêncio domina o ambiente, interrompido apenas pelo vento que percorre as superfícies abertas. Caminhar sobre essas formas gera uma percepção instável do espaço e da escala. Não há pontos elevados extremos, apenas uma continuidade visual fluida e ininterrupta. A presença humana é mínima, restrita a trilhas discretas sobre o terreno frágil. A paisagem parece desenhada, embora seja resultado exclusivo de processos naturais prolongados. Cada ondulação funciona como um registro físico da passagem do tempo geológico. Jingbian não impressiona pela altura, mas pelo ritmo e pela repetição orgânica. Aqui, a rocha prova que o movimento pode existir mesmo dentro da quietude absoluta. No sudeste do Tibete, o cânion do Yarlung Tsangpo corta o planalto como uma ferida profunda. O rio abre caminho entre montanhas elevadas, criando um dos cânions mais profundos do planeta. A combinação de levantamento tectônico e erosão fluvial moldou essa estrutura extrema. As paredes do cânion descem abruptamente, superando em profundidade muitos cânions conhecidos. Diferenças de altitude geram microclimas que variam drasticamente em poucos quilômetros. Florestas densas crescem nas zonas inferiores, enquanto neves eternas dominam os picos superiores. O rio flui com força constante, oculto em trechos pela escala do relevo.
O acesso humano é limitado devido à complexidade do terreno e ao clima variável. O silêncio do ambiente contrasta com a energia invisível da água em movimento. A partir das bordas, o vazio vertical altera a percepção normal de distância e profundidade. Não existem vistas completas, apenas fragmentos que revelam a verdadeira magnitude do cânion. A sensação dominante é de isolamento absoluto diante da imensidão natural. Este cenário não convida ao deslocamento, mas à observação distante e respeitosa. O Yarlung Tsangpo demonstra que a escala extrema continua sendo uma força ativa do planeta. No planalto de Qinghai, o lago salgado de Shaka se estende como uma superfície branca infinita. O lago se formou em uma bacia fechada, onde a evaporação supera amplamente as precipitações. Espessas camadas de sal cristalizado cobrem o solo, criando uma paisagem plana e refletiva. Quando a água é escassa, o lago atua como um espelho natural do céu. Nuvens e luz se duplicam sobre a superfície, apagando o horizonte visual. O sal é extraído aqui há séculos por meio de métodos tradicionais. O clima seco e a radiação intensa definem condições extremas para a vida. O ambiente carece de vegetação alta, reforçando a sensação de amplitude total. Caminhar sobre o lago cria uma ilusão de suspensão e leveza espacial. O silêncio é profundo, amplificado pela ausência de referências próximas. Montanhas distantes parecem flutuar sobre a superfície refletida. A atividade humana se concentra em áreas específicas, deixando vastas zonas intactas. O lago não muda rapidamente, mas em um ritmo quase imperceptível. Shaka não impõe verticalidade, mas uma horizontal absoluta e dominante. Neste cenário, a simplicidade extrema se transforma em uma forma poderosa de grandeza natural. No oeste da China, o Monte Fanjin emerge como uma ilha montanhosa elevando-se sobre florestas profundas. Esta montanha isolada se formou a partir de antigos processos geológicos ligados à atividade vulcânica.
Sua estrutura rochosa se destaca por picos abruptos e plataformas elevadas separadas por ravinas. A altitude cria um microclima onde a neblina surge com frequência e cobre as encostas. Florestas subtropicais prosperam nas vertentes, adaptadas à umidade constante e ao terreno irregular. O isolamento geográfico permitiu a preservação de espécies vegetais e animais raras. Trilhas íngremes sobem entre rochas, árvores antigas e trechos suspensos sobre o vazio. No topo, formações rochosas únicas parecem fragmentos separados por fraturas naturais. O vento circula livremente nas alturas, reforçando a sensação de exposição e silêncio. Há séculos, o monte é considerado um local sagrado dentro do budismo chinês. Templos e estruturas religiosas se integram cuidadosamente à rocha sem alterar sua forma. A experiência da ascensão combina esforço físico e uma atmosfera de recolhimento. As vistas amplas contrastam com os caminhos fechados da floresta inferior. Fanjin não se revela de imediato e exige paciência e adaptação ao ritmo da montanha. Aqui, natureza e espiritualidade coexistem em um equilíbrio construído pelo tempo. Na costa oriental da China, o Monte Yandang surge como uma paisagem montanhosa fragmentada por água e pedra. Este sistema se formou a partir de intensa atividade vulcânica seguida por milhões de anos de erosão. Vales profundos separam picos abruptos de rocha escura com formas irregulares e dramáticas. Numerosas cachoeiras descem pelas paredes verticais, conectando alturas com bacias ocultas. A água escavou cavernas, gargantas e passagens estreitas que atravessam a montanha. A combinação de neblina, rocha úmida e vegetação densa cria uma atmosfera espessa e envolvente. O som da água acompanha cada percurso, variando entre sussurros e quedas estrondosas. Trilhas sinuosas permitem explorar diferentes níveis do maciço com mudanças constantes de perspectiva. Pontes de pedra e escadarias antigas se integram ao relevo sem se impor visualmente. Desde a antiguidade, a área tem sido fonte de inspiração espiritual e artística. As formações rochosas recebem nomes simbólicos baseados em suas aparências mutáveis. A experiência aqui não é panorâmica, mas fragmentada e progressiva.
Cada curva do caminho revela um espaço diferente oculto até o último momento. O ambiente mantém uma sensação de confinamento natural, apesar de sua grande escala. Em Yandang, a montanha é descoberta passo a passo, guiada por água, sombra e rocha. No norte da China, o deserto de Gobi se estende como um oceano sólido de pedra e silêncio. Diferente de outros desertos, o Gobi combina areia, cascalho, estepes secas e planaltos abertos. Sua formação resulta de antigas mudanças climáticas e da sombra pluviométrica de grandes cordilheiras próximas. A falta de umidade e a extrema amplitude térmica definem um ambiente implacável para a vida. O vento percorre grandes distâncias sem obstáculos, modelando o solo e deslocando sedimentos finos. Durante o dia, a paisagem parece imóvel. À noite, o frio transforma completamente a experiência. Apesar de sua dureza, o Gobi abriga espécies adaptadas a condições limite e recursos escassos. As estepes secas permitem o pastoreio nômade, um modo de vida ligado ao movimento constante. Historicamente, o deserto foi uma barreira natural e, ao mesmo tempo, um corredor comercial estratégico. Rotas antigas cruzaram essas terras, conectando impérios, culturas e economias distantes. A escala aberta do Gobi elimina referências visuais claras, alterando a percepção do espaço. Caminhar aqui produz uma sensação de isolamento absoluto difícil de encontrar em outras paisagens. Não há verticalidade dominante, apenas uma horizontal infinita que se impõe lentamente. O deserto não oprime com violência, mas com uma persistência silenciosa e contínua. No Gobi, a natureza demonstra que a ausência também pode ser uma forma extrema de poder. No leste da China, o Monte Sanqing surge como um reino de granito suspenso entre nuvens em constante movimento. Este maciço montanhoso é formado por antigas massas de granito esculpidas lentamente pela erosão e pelo tempo profundo. Picos afilados emergem como torres naturais, separados por vales estreitos cobertos por florestas densas. A umidade ascendente gera mares de nuvens que envolvem as montanhas, ocultando-as e revelando-as sem aviso.
A luz muda rapidamente, transformando as formas da rocha em silhuetas quase irreais. Pinheiros retorcidos crescem diretamente sobre o granito exposto, demonstrando extrema adaptação ao terreno. O vento atravessa as cristas elevadas, criando um silêncio interrompido apenas por sons naturais distantes. Trilhas escavadas na rocha conectam mirantes que parecem flutuar sobre o vazio. A arquitetura humana se limita a passarelas e templos discretos integrados à paisagem. Para o taoísmo, Sanqin é um lugar sagrado onde a natureza reflete a ordem do universo. Caminhar aqui implica avançar entre nuvens, rocha e vegetação em constante equilíbrio. A altitude amplifica cada sensação física e visual do ambiente. Não existe uma vista definitiva, apenas perspectivas mutáveis condicionadas pelo clima. A paisagem convida mais à contemplação do que ao movimento apressado. Em Sanqin, a montanha não domina pelo tamanho, mas por sua atmosfera etérea e silenciosa. No centro da Ásia, o Tibete se estende como um planalto elevado onde o céu parece mais próximo. Esta região se encontra em altitude extrema, cercada por algumas das montanhas mais altas do planeta. Sua paisagem combina vastas planícies, cordilheiras nevadas e lagos salinos de cores intensas. O Planalto se formou pelo levantamento tectônico contínuo da placa indiana contra a Eurásia. As temperaturas severas e o ar rarefeito definem um ambiente exigente para qualquer forma de vida. Geleiras e neves eternas alimentam rios fundamentais para grande parte da Ásia. Lagos salgados refletem o céu aberto, criando horizontes planos e luminosos. A vegetação é escassa, adaptada à falta de oxigênio e à radiação intensa. Comunidades humanas desenvolveram modos de vida resilientes baseados no nomadismo e na pecuária. Mosteiros isolados se erguem em colinas e vales como pontos de quietude espiritual. O silêncio domina o espaço, interrompido apenas pelo vento constante. Viajar pelo Tibete envolve longas distâncias sem referências visuais próximas. A percepção do tempo se dissolve na imensidão aberta da paisagem. Não é um território que se revela rapidamente, mas exige adaptação e paciência.
No Tibete, a natureza impõe uma escala onde o ser humano aprende a existir com humildade.